Deus tem uma palavra para nós, não só voltada para as mães, embora Deus vai falar também com as mães, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. E quem está desejoso de ouvir essa palavra? Amém? Vamos abrir sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1. 2 Samuel 21, a partir do verso 1, nós vamos ler até o versículo 10. Queridos, hoje nós vamos ministrar uma palavra muito forte da parte de Deus para o nosso coração. Uma palavra mesmo que vai marcar o nosso coração. Quem crê nisso? Amém? Vamos ler? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 em diante. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor. Repita comigo, Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Repita comigo, gibeonitas. Versículo 2. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo, uma aliança, um pacto sobre o juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, a saber, Saul, e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Faltou só um versículo embaixo que eu não li, tá? E eu os entregarei a vocês, disse Davi, o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, por causa do juramento ou do pacto, aliança, que fez perante ao Senhor entre Davi e Jonas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa. Repita comigo, Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que o executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, quem? Filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Você crê que esta palavra é verdadeira?
Aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Só para registrar, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, Deus cria a primeira de todas as mães. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Eva. E assim, sucessivamente, Deus vem criando, formando mulheres, mães, e nós vamos aqui em alguns minutos, através da palavra também, Deus vai trazer algo poderoso sobre as mães, em nome de Jesus. Olha que coisa, por mais que o homem chegue e fale, para sua esposa ou para uma mulher, pastor, fica quietinho aí, você não tem tanta moral assim não, porque você foi feita da costela de um homem, ou seja, através da minha costela, que foi feita a mulher. Para quem ainda não conhece, Deus colocou Adão para dormir e fez uma cirurgia nele, tirou da costela dele e fez a mulher. Amém? Amém, igreja? Do homem ele fez do pó, mas a mulher ele fez de uma costela do próprio homem. Porém, os homens não estão com tanta moral assim não. Pergunte por quê? Porque eles foi por causa de uma mulher que ele existe. Se não fosse a mãe tê-lo gerado. Amém? Olha que interessante, Deus ele faz tudo certo. Fez a mulher tirando do homem, e através de uma mulher, uma mãe, nasce também o homem. Esse é o nosso Deus, querido, o Todo-Poderoso, que faz todas as coisas perfeitas. Tudo que ele faz é bom. No versículo 1 que nós lemos, é neste texto aí, eu vou discorrendo ele. Davi se toca mais ou menos e começa a buscar a Deus, porque agora ele enfrenta em seu reinado, um reinado abençoado, um reinado de vitórias, um reinado onde Deus o honrou, um reinado onde Israel foi estabelecida, a adoração também ao Senhor, mas agora vai haver 3 anos de fome em Israel. E quando fala-se de uma crise como essa, é algo terrível para a nação, para uma cidade, para um homem, para uma família. E quando isso aconteceu, algo interessante Davi fez. Pergunte o quê? Ele consultou ao Senhor. Sabe o que eu aprendo? Em tempos de crise, em tempos de escassez, em tempo de desafios na nossa vida, em tempos ruins, a Bíblia diz que o dia mau chega na vida de cada um. Nos dias de choro, nos dias de tribulação, nós temos algo importante a fazer, que é consultar ao Senhor. Como eu consulto ao Senhor? Orando, entrando na presença dEle, perguntando: Senhor, por que sobreveio esta situação? De repente é uma situação na própria nação, de repente é uma situação também na própria cidade, regional, no bairro, mas às vezes é uma situação dentro da nossa casa. Quem está entendendo? Como a situação que afetou o nosso país foi lá no sul, ou seja, foi num estado, mas tem situações que acontecem dentro do nosso lar, na nossa família. E quando isso acontecer, eu tenho que consultar ao Senhor, falar: Senhor, o que está acontecendo? É algo, chegou o tempo da aprovação, é algo que o Senhor quer ensinar através dessa situação. Consultando ao Senhor, eu entenderei melhor e aceitarei a aprovação. Ou de repente é algo contra-ataque do inimigo que está sobre a minha vida, que através dessa oração e consultando ao Senhor, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai mover seu coração, uma oração de guerra. Mas certo é que consultando ao Senhor, se for provação, você vai passar por ela em nome de Jesus, e se for retaliação, você recebe a vitória através da oração, porque consultamos ao Senhor. Eu não faço as coisas sem consultar ao Senhor.
A Bíblia diz que até para ir de um lugar para o outro, nós temos que dizer o seguinte: eu não vou até Rio Preto amanhã, eu não vou até Rio Claro amanhã, não. Eu vou se o Senhor assim quiser e me levar em paz. Então o Senhor, Ele está com os ouvidos abertos. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, fechados. E nós, consultando ao Senhor, como Davi fez, nós vamos ter uma direção para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo: em tempos de crise, consultamos ao Senhor. Gibeá era uma destas cidades que compunha a terra de Canaã. Só que, quando os gibeonitas perceberam e viram o que Israel estava fazendo nas outras cidades, conquistando, Deus dando vitória, eles ficaram com medo. Por quê? Iam chegar até Gibeá. E a ordem era conquistar a terra, eliminar quem estivesse lá, para que o povo de Israel não se misturasse com outros deuses, com outros costumes. Quem entende? E quando isso foi acontecendo, os Então nós vamos começar do 3, vamos até o 6, tá? Contudo, quando os habitantes de Gibeon ou Gibeá souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couros velhas, rachadas e remendas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas, vestiam roupas velhas, todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram até Josué, no acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Esse acordo é uma aliança, repita comigo: aliança, pacto. Ok, versículo 15 agora. Pula lá para o 15 e a gente fecha esta apresentação desta palavra. Então Josué fez um acordo. O que é um acordo? Uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes o quê? A vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Entenda uma coisa. Agora Josué fez uma aliança com aquele povo, dizendo que não mataria eles, dizendo que não exterminaria eles. E quando fez essa aliança verbal diante dos gibeonitas, uma aliança quando se faz não é para ser quebrada. Diga amém. E quando ela é quebrada, gera maldição, consequências. Porque uma aliança, ela é feita para não ter início e nem fim. Olha que interessante. Deixa eu ver se sai. Tem dias que sai, tem dias que não sai. Porque às vezes a gente está um pouco inchado, né?
retém um pouco de líquido. Cadê um jovem aqui? Vem cá, jovem. Por gentileza. Pode ficar aqui. Procure o início e o fim aí nessa aliança, fazendo um favor. Não tem, né? Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A aliança, ela não foi feita com início nem fim, simplesmente ela é estabelecida através de um acordo verbal, através do sangue. Certo é que a maior aliança que nós tivemos foi a nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que ele falou, eu fiz uma nova aliança. E fique tranquilo, ele não vai quebrar ela, tá? Ele vai voltar, ele não vai quebrar. Quem quebra são os homens. A aliança que foi feita com ele. Então, quando isso foi feito, anos e anos atrás, Saul, quem? Saul, antecessor do rei Davi, não lembrava mais desta aliança. Aliás, ele não lembrava de muitas coisas. Ele se perdeu no seu reinado e começou a matar os gibeonitas. Quando isso aconteceu, gerou maldição. Ele quebrou a aliança, porque Josué tinha falado, olha, não vamos matar vocês, podem ficar aqui. Aí o que aconteceu? Quando Josué percebeu que eles estavam mentindo, pastor José, falando, e descobriram que Gibeá era alguns quilômetros só, as próximas cidades, Josué ficou muito nervoso. Só que não podia mais quebrar a aliança que tinha feito. Olha aqui para mim, pense muito bem naquilo que você vai falar, igreja do Senhor, amor e família, aquilo que você vai prometer, porque a palavra também é uma aliança verbal, quem entende? E uma vez falado tem que se cumprir, uma vez falado tem que honrar, porque depois, se você perceber que foi um erro, você não vai poder voltar atrás, porque você já deu a sua palavra, amém ou não? Então foi isso que Josué fez. Agora, Josué falou, porque vocês mentiram, vocês podem ficar aqui, mas vão ser servos, lenhadores, e tudo o trabalho pesado que tiver em Israel, é o povo gibeonita que vai fazer. E eles aceitaram. Só que ao passar do tempo, Saul agora começa a matar, não tem o entendimento, e isso quebrou a aliança através que Josué fez, e agora começa a reverberar, não no reinado de Saul, mas sim anos depois no reinado de Davi. O que Saul fez, começa a vir as consequências anos depois. Agora, qual foi o erro de Josué? Pergunte qual? Não consultou o Senhor. Ele não consultou o Senhor, ele simplesmente acreditou naquilo que eles estavam falando e não buscou o Senhor, porque o próprio Senhor avisou Davi, quando Davi foi consultar ao Senhor no versículo 1 que nós lemos, ele falou, olha, isso aí é por causa da aliança que foi quebrada lá com Saul. Repita comigo, aprendi de novo, que tenho que consultar ao Senhor. Amém? Então, depois que foi feito isso, esta aliança, eles não consultaram ao Senhor. No versículo 2 da palavra lida, vai dizer o seguinte, que Davi chamou os reis gibeonitas agora para resolver o problema, porque ele entendeu agora, consultando ao Senhor, qual era o problema. Um problema que ele não cometeu, mas o seu sucessor, que representava a nação, cometeu. E agora ele estava colhendo algo que ele não plantou, porém foi plantado através do líder da nação. E agora ele explica o que foi feito. Olha lá, o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. E os gibeonitas, que não eram da origem como eu expliquei, ele explica que algo terrível estava no coração deles.
Porque imagina, um povo, eles já eram escravos em Israel, já fazia o trabalho pesado, foi exterminado por Saul, agora vem Davi, e eles estavam quietos, queridos, na deles. Mas o Senhor enviou a crise, por conta de algo não resolvido que estava no mundo espiritual. Eles não lembravam, mas Deus lembra. Eles não lembravam mais do acontecido, mas Deus lembra. Por quê? Porque Deus é aquele que fala e cumpre, Ele não quebra aliança. E Ele quer que nós não quebramos também. Agora, no versículo 4, os gibeonitas disseram o seguinte: não queremos dinheiro, não queremos ouro, não queremos matar, a nossa intenção não é matar, senão a gente já tinha matado. Mas precisa ser solucionada a situação. E Davi falou: o que quer que eu te faça? O que quer que eu faça? Nos versículos 5 e 6, no 5 propriamente, ele disse sobre o como Saul destruiu o povo dele, o como Saul causou dores neles. E agora eles pedem 7 da família de Saul. Quantos? 7 da família de Saul, para que seja enforcado. Porque naquela época era é isso aí, sangue, dente, como diz o ditado lá, dente por dente, né? Morreu, morreu, o negócio era assim. E eles pediram 7 da família de Saul. E Davi disse: eu darei. Por quê? Porque ele entende que precisa remir isso, que a crise precisa sair do povo. O povo estava perecendo por conta daquilo que Saul tinha feito. No versículo 7, Davi, interessante demais, Davi, ele precisava entregar 7 da família de Saul. Só que o que me traz mais alegria na vida de Davi é que ele consulta ao Senhor, amém? Mas também ele não esquece como Deus é. Porque ele entende que ele precisa entregar 7, mas ele lembrou de Mefibosete, que era filho de Jonatas, que estava vivo, era manco, mas ele não entregou Mefibosete. Pergunte por quê? Porque ele não ia renovar uma aliança quebrando outra. Entenda uma coisa: não podemos manter uma aliança e quebrar a outra, renovar uma aliança quebrando outra. Quem entende? Aliança não foi para ser quebrada. Aliança é um acordo, é um pacto, é algo que a gente faz em inúmeras situações que nós vamos ver. Mas agora ele fala: não, Mefibosete não, porque eu tenho averbado uma aliança com Jonatas, e eu falei que eu ia honrar Jonatas e a sua descendência. Agora ele não escolhe este Mefibosete, porém, no versículo 8, ele escolhe 2 netas de Saul, com uma concubina chamada Rispa. Repita comigo: Rispa. E também pegou 5 filhos de outra concubina chamada Merabe. 5 com 2, 7. 7 filhos. E no versículo 9, foi entregue nas mãos dos gibeonitas e foram enforcados no monte. Queridos, é muito forte isso. Aquilo que foi estabelecido foi levado agora, essas 7 pessoas da família de Saul, e os gibeonitas o enforcaram e deixaram lá os corpos, deixaram lá expostos. Eles deixavam geralmente, antigamente, os corpos expostos para mostrar e para que as pessoas passassem e vissem e servissem como exemplo para não fazer tal coisa que aqueles que foram mortos fizeram. Quem entende? E agora haviam dentro dessa exigência 2 mães,
Uma chamava Merabe, a outra Rispa. Duas mães que perderam seus filhos. Após a morte, não se ouviu falar mais dessa mãe chamada Merabe, embora ela perdeu 5 filhos. O que me chama a atenção desta mãe chamada Rispa é algo que ela fez no verso 10, e eu começo a ministração, que eu não vou cansar você, a ministração desta noite. Versículo 10, vamos ler? Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até o cair da chuva do céu, sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, e nem os animais selvagens à noite. Olhando aqui, você pensa que foi um dia que ela ficou espantando, guardando os corpos dos filhos. De repente você pensa que foi uma semana que Rispa, uma mãe que perdeu 2 filhos, estava guardando. Depois de morto os filhos, ela não arredou o pé de perto dos corpos. E de dia ela ia e espantava as aves, para não tocar nos corpos. E à noite ela vigiava e espantava as feras, para não romper com aqueles corpos. Só que esse processo não durou nem um dia e nem uma semana. 6 meses esta mãe não arredou o pé dos corpos dos seus filhos, da presença dos seus filhos, mesmo depois deles terem sido mortos. É uma mãe que chama atenção, sim ou não? É uma mãe que guarda agora o corpos dos filhos. É muito forte, queridos, porque guardar é proteger, guardar é cuidar. E quando nós vimos que uma mãe que não abandonou o seu filho, mesmo depois de morto, e se nós olharmos os noticiários, nós vimos muitas mães não guardando os seus filhos vivos. Nós vimos muitas mães não protegendo os seus filhos que estão vivos, não cuidando deles, não estando com eles. Quem está entendendo isso? E agora, em contraste, a gente vê esta mãe, que os filhos não poderiam mais dar nada para ela, não poderiam mais cuidar dela na sua velhice, não poderia mais fazer nada por ela, mas mesmo assim, ela estava fazendo tudo por eles. Eu quero declarar sobre a vida da igreja, de todos aqui, homens, mulheres, crianças e jovens, mesmo que não puderem fazer nada para você, mesmo que não conseguirem fazer nada para você, ou não podem oferecer nada para você, você vai ter muito que oferecer para o próximo, para a sua família, para os irmãos da igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque independente deles não poderem dar nada para ela, ela estava ali, uau, protegendo. Interessante que Morabe tinha 5 filhos, sim ou não? A outra mãe? 5 filhos. Cadê ela? Meteu o pé. Mas Rispa estava ali. Rispa estava ali, não só pranteando, mas também zelando. Não só sofrendo, mas também se entregando para algo poderoso. Ali mostra o amor que ela tinha para aqueles filhos. O amor incondicional de uma mãe. Ela enfrentou os perigos da noite. Quantas mães enfrentam os perigos da noite por causa dos seus filhos, indo nas bocas de fumo, buscá-los, indo de repente, acordando de madrugada, saindo, passando por situações vexatórias de revista, entrando nos presídios para visitar os teus filhos. O amor de mãe, ele nos chama a atenção. O amor de mãe é algo poderoso que nasceu no céu. Se no parto perguntarem para uma mãe
se correndo risco entre ela e o filho, nós sabemos que a lei é manter a mãe viva. Quem entende? Se está correndo risco entre uma mãe e o filho, a prioridade é a mãe. Quem entende? Isso é lei. Agora, se perguntarem para uma mãe qual é a prioridade entre ela e o filho, ela fala: a prioridade é o filho, a prioridade é o filho. Sabe por quê? Deus também foi assim: a prioridade é o filho, a prioridade é meus filhos, a prioridade é meus filhos. Eu vou entregar um filho, mas ele vai vencer por amor de muitos filhos. Este é o amor de um nosso pai, este é o amor de uma mãe. Porque o amor de uma mãe não é porque ela é uma mulher que ela não recebeu esse amor de Deus. Porque Deus é amor, amém ou não? Então uma mãe expressa aquilo que está dentro dela, que é o próprio Deus. É um amor. Rispa não desistiu dos seus filhos, mesmo que eles não poderiam fazer mais nada para ela. Foi assim Jesus Cristo também, que não desistiu de mim e de você. Porque antes nós não fazíamos nada para Ele, e hoje mesmo que fazemos, somos como servo inútil, porque nada vai pagar aquilo que Ele fez, porque Ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. Ele continua da mesma forma. Rispa, queridos, se mostrou incansável, sim ou não? 6 meses sem arredar o pé daqueles... Se era de dia e de noite, ela praticamente não dormia, ela cochilava, porque tinha que proteger a noite. O que eu entendo, uma mãe, cadê as mães aqui? Uma mãe é incansável. Rispa nos mostra que ela era incansável em zelar pelos filhos. E uma mãe é incansável também, não só zelar pelos filhos, mas pelo seu esposo e pela sua casa. Eu olho às vezes para a vida da minha mãe, ela tem 65 anos. Eu confundo ela e meu pai, 62, 65. E vejo ela com 65 anos, trabalhando, com faxinas, trabalhando, ativa, incansável. Incansável. Eu vejo a minha esposa também chegando do trabalho, já pega o Levi, embora que a gente ajude, mas eu olho e falo: onde está o cansaço? E eu já estou, como diz o outro, podre. O homem cansa, amém ou não? Mas a mulher parece incansável, querido. Parece que ela está aqui, lavando louça, já está com outro negócio no fogo, e daqui a pouco vai chegar a entrega aí, já vai delegando para a gente fala: mas o que eu faço primeiro? E já está tudo na mente dela, incansável. E quando chega a noite ainda, o Levi fala: eu quero mamar, mamãe. Fica a noite toda sugando ela, e ela acorda, toma um banho e vai para trabalhar. Eu digo: incansável. Ei, você é incansável, mulher, porque o Senhor renova suas forças. Você é incansável porque foi esse o papel que Deus presenteou você. Incansável. Que maravilha. Essa atitude de Rispa trouxe algo para ela. Pergunte o quê? Não, só à noite vou falar. Pergunte o quê? Honra. Projeta para mim 2 Samuel capítulo 21, versículo 11. Já estou caminhando para o final da mensagem. Uma mensagem mais sucinta hoje, voltada aí ao Dia das Mães, mas Deus está falando com homens aqui também, sim ou não? Amém. 2 Samuel 21, 11. Quando Davi foi informado de quem? De quem? Filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ou seja, esse feito era 6 meses lá espantando as aves e as feras. 12. Mandou recolher os ossos de Saul e de Jonathan, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. 13. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonathan, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Deixa eu ver mais um aqui. 14.
enterrar os ossos de Saul e de Jonathan no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém? Feito isso, resolvido a questão da aliança, Deus voltou o favor para aquela nação e honrou Rispa, porque pegou os ossos e enterrou junto com os seus familiares. Queridos, Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que você faz aqui de bom grado, de coração, para a tua família, para o próximo, se prepara, tem honra para você, tem galardão para você. Olha, às vezes a gente fala só do galardão para outra vida, mas Jesus, certa feita, disse: olha, aquilo que vocês vão receber para esta vida também. Então eu declaro para esta vida e para a vida do porvir com Deus na eternidade, que você receba toda a recompensa, toda a honra dos seus feitos em nome de Jesus. Precisamos estar atentos a isso. Além da honra, vimos que após o concerto cessou a crise, sim ou não? A fome foi embora e Deus se tornou favorável. Então eu entendo que toda vez que eu renovo a aliança, a crise vai embora. Toda vez que eu conserto a aliança, a crise vai embora. Todas as vezes que eu realinho aquilo que foi combinado, a crise vai embora. Toda vez que eu restabeleço a aliança novamente, seja ela nos relacionamentos quebrados, com os amigos, seja essa aliança com o próximo, com os irmãos da igreja, com um pastor, com o seu parente, com o seu esposo, com um filho. Quando a aliança é quebrada, através de uma frustração, através de uma discussão, de ficar sem se falar, a aliança é abalada, ela tende a ser quebrada, a levar à separação, à quebra desta aliança. Mas eu declaro em nome de Jesus que não haverá quebra de alianças aqui em Votuporanga, aqui no Amor e Família, não haverá. Deus vai renovar alianças em nome de Jesus. Eu não aceito casamentos destruídos, familiares destruídos. Não, Senhor, vai de encontro, renova a aliança, renova o pacto, renova o acordo, renova em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu declaro renovações em alianças quebradas da tua vida. Pastor, já foi quebrada. Deus é fiel para renovar esta aliança, porque Adão quebrou, mas o segundo Adão renovou a aliança e está de pé. Pastor, não fui feliz no meu casamento, eu casei antes de aceitar Jesus, ou mesmo depois, e não deu certo, quebraram a aliança. Ei, está numa nova aliança, em nome de Jesus, mantenha esta aliança, o Senhor é contigo. Precisamos estar atentos às alianças, aos relacionamentos, para que a crise vá embora, porque se tiver desalinhada a aliança, o relacionamento, se precisar de algum reparo, a crise não vai. Não adianta eu orar, não adianta. Você acha que Davi não orou? Os anciões não oraram? Os sacerdotes não oraram? Adoraram ao Senhor, mas o céu estava fechado, porque tinha algo para ser resolvido ali. Quem entende isso? Quem entende isso? Não podemos, queridos, tocar a nossa vida sem acertar o que precisa ser acertado, alinhar o que precisa ser alinhado. Isso traz bênção e a crise vai embora. A crise no relacionamento vai embora, a crise no casamento vai embora, a crise na amizade vai embora. E é assim que Deus trabalha. Quando olhamos para a Rispa, vimos algumas qualidades, eu encerro aqui. Qualidades essas que encontramos em Deus e no Espírito Santo. Encontramos em Rispa o amor pelos filhos, diga amém. Encontramos uma mulher incansável, diga amém. Deus é amor e Deus é incansável. A Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga. Nós vimos também em Rispa uma intercessão pelos filhos, diga amém. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Nós vimos também dentro do papel ali do Espírito Santo
essa mulher defendeu os filhos. E nós vimos que Deus é expert em defender o seu povo. Ah, só 4 entenderam. Deus é expert em defender o seu povo. Ele é defensor da tua casa, Ele é defensor dos seus sonhos. Ele defende você quando está dormindo. Irmão, quando você está babando, dormindo, desculpa a brincadeira, o que você faz dormindo? O que eu e você fazemos dormindo, queridos? Que é um homem ou uma mulher mais vulnerável mais do que enquanto dormem? Quando você está dormindo, você está fora dos seus sentidos. Quando você está dormindo, e alguns até pintam, brincam, né? Está dormindo, passa batom, essas brincadeiras de quando acorda, não viu. Se tivessem um ladrão tentado matar na cama dormindo, mataria. Dormindo, não podemos fazer nada. Dormindo é um momento que a gente está mais entregue a alguém. Aqueles que não servem a Deus, a Satanás. Mas aqueles que servem a Deus, está entregue ao Deus Todo-Poderoso, que não dorme, não se fadiga. Ele trabalha e dá para aqueles que o amam enquanto dormem, diz a palavra. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para você. Enquanto você está dormindo, Deus está defendendo você, resolvendo problemas que você não conseguiria resolver quando o sol nascer. Como podemos então ficar longe de um Deus tal que enquanto dormimos, que não podemos fazer nada, Ele faz tudo por nós? Uma mãe não abandona o seu filho, como Deus não abandona os seus filhos. Mas se isso acontecer, eu tenho uma palavra para você. Fique de pé. Projeta para mim Isaías 49:14, por gentileza. Nós vamos ler e encerrar a mensagem juntos, como assim temos feito nas ministrações aos domingos. Nós vamos ler o 14 e o 15, diga amém. Bem forte, diga amém. Essa palavra é para você e vai fechar com chave de ouro. Nós vamos encerrar o sermão nesta noite. 1, 2, 3. Sião, porém, disse: haverá e não, embora Deus te falando, receba essa palavra e aplauda o nome dele. Pode uma mãe esquecer de amamentar o teu filho, todavia Deus não esquecerá de você. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer uma oração agora junto com você, para pessoas aqui que não têm a sua mãe mais aqui na terra. Você que de repente não teve uma mãe biológica, mas teve uma mãe do coração. Mas mesmo assim, você que não teve a sua mãe biológica, não conhece ela, eu quero pedir para você vir aqui na frente, se tem alguém. Nós queremos orar por você, para Deus confortar o teu coração, para Deus trazer paz para o teu coração. Amém? Tem alguém que não tem a sua mãe em vida e deseja receber a oração? Vem aqui na frente. Que não conheceu a sua mãe quando criança, pode ser homem, pode ser mulher. Teve homens também que não conheceu a sua mãe. E nesse dia das mães você vai receber um abraço do Espírito Santo de Deus te confortando.
Porque hoje você não pode dar um abraço na sua mãe, mas o Espírito Santo vai dar um abraço em você. Ore calavasu tekeneva. Ore mandarabaxê candarabashé.